Boa noite, irmãos. Graças a paz. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lamentações, capítulo 3, versos de número 22 e 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Nesta noite nos reunimos com um coração cheio de gratidão, um coração cheio de alegria, porque hoje nós celebramos 10 anos de inauguração desse templo, 10 anos da graça do Senhor sendo derramada sobre nossas vidas, 10 anos do cuidado, da fidelidade do Senhor sobre nós. E quando nós olhamos para trás, nós reconhecemos que não foi por nossa força, nem pela nossa capacidade, mas porque as misericórdias do Senhor nos sustentaram até aqui. Em cada dificuldade, em cada desafio, até mesmo em cada vitória, foi a mão de Deus que nos conduziu, que derramou sobre nós da sua graça. Como nós lemos nesse texto, as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Elas se renovam a cada manhã. Irmãos, isso significa que Deus foi fiel nos últimos 10 anos, mas também significa que Ele continuará sendo fiel nos dias que virão. Amém? Esse culto não é apenas uma celebração do passado, mas é um ato de adoração a Deus pelos dias de hoje, pelos dias que virão, porque Ele permanecerá fiel a nós. Amém? Deus fiel, justo, cheio de graça. Então nessa noite, irmãos, nós vamos estar juntos aqui para adorar o Senhor. Que privilégio poder estarmos juntos. As igrejas, irmãs, mãe, visitantes da comunidade, podendo celebrar o Senhor nessa noite conosco. É motivo de grande alegria nos nossos corações. Portanto, nós vamos nessa noite adorar o Senhor em espírito e em verdade, prestar um culto agradável a Ele, para que Ele possa se agradar do nosso louvor, da nossa adoração, e que nós possamos também sermos tocados pela Sua palavra, que ela possa nos edificar, que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos, edificados pelo poder da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Ela não tem fim. Obrigado, Deus, porque ela se renova a cada manhã. Obrigado, Deus, porque é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, porque, ó Deus, é a prova da fidelidade do Senhor para conosco. O fato de estarmos aqui nesta noite para celebrar o Senhor é prova da fidelidade do Senhor para conosco. E nos alegramos nessa noite, ó Deus, porque nós temos a certeza de que o Senhor não foi apenas fiel, mas continuará sendo fiel todos os dias das nossas vidas. Por isso celebramos ao Senhor. Ó Deus,
glorificamos ao teu nome. Ó Deus, toma todas as partes desse culto, ó Deus. Que o Senhor toma o ministério de louvor e usa-os como instrumento do Senhor dessa noite. Eles não apenas possam se apresentar, ó Deus, mas que possam, de fato, de verdade, adorar o Senhor e conduzir o teu povo à adoração. Ó Deus, no momento da tua palavra, ó Deus, que o Senhor possa estar usando o pastor Bíblia, ministrando, com certeza o Senhor já ministrou ao coração dele, ministre agora, ó Deus, aos nossos corações também. Edifica-nos, exorta-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo possa estar agindo nas nossas vidas. Ó Deus, em cada um aqui que está presente, em cada visitante, que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Que hoje seja um dia, ó Deus, para marcar as nossas vidas, para marcar a vida daqueles que se dispuseram a estar aqui. Ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor seja engrandecido, entronizado, ó Deus, no nosso meio nessa noite. Nós cremos na tua presença nesse lugar, aonde o teu povo se reúne, ó Deus. O Senhor se faz presente. E louvamos o teu nome porque, ó Deus, não faria sentido nenhum de estarmos aqui se o Senhor não estivesse. Mas pela fé nós cremos na tua presença neste lugar. Porque com os nossos olhos da carne nós não podemos ver, ó Deus. Mas nós vivemos na esperança de que um dia o Senhor virá buscar a tua igreja. E um dia nós o veremos face a face. A tua igreja vive nessa esperança e nessa expectativa. Bendito seja o nome do Senhor. Que a tua igreja possa adorar o Senhor nesta expectativa da vida gloriosa do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, purifica o nosso coração, pois queremos nos apresentar diante de ti, ó Deus, confessando os nossos pecados. Purifica-nos de toda iniquidade. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Através da palavra nas nossas vidas, que
tua graça, da tua maravilhosa graça, Senhor Jesus, que nos alcançou, que te trouxe aqui, que te refez, que te perdoou, que curou as tuas enfermidades e que te traz a paz. Somente a maravilhosa graça do nosso Deus. Amém. Insuperável, meu rei da glória, o grande rei dos
Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Não precisa ir aqui lutar.
Eu convido as mulheres do coral. Boa noite, a graça e a paz, amém? Como de costume, nós vamos estar louvando ao Senhor também nessa noite, amém? Quero convidar aqui as irmãs. Romanos 11, 33 a 36. Hino de louvor ao Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Profundidade das riquezas,
enquanto cantamos, você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta. Vamos nos levantar novamente, declarar que grande é o Senhor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Gostaria de estar convidando os presbíteros e pastores para estar aqui à frente conosco.
Balbino, Antônio Balbino, meu sogro. Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. É de costume a gente ficar de pé para lá pelo pastor. Então vamos proceder. Coloca o pé. Vamos falar pelo pastor. Tira a mão para cá. Sem secundário. Soberano e altíssimo Deus e amor, sustentador de todas as coisas. Aqui está, papai, o teu servo, o qual ministra a tua palavra. Amém. Ó Deus, a palavra é sua, mas os lábios dele, o Senhor usa, papai, de acordo com a tua vontade. Que não seja aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Ser com ele, papai, prepara os nossos corações para receber aquilo que vem dos altos céus, que tudo seja, papai, para a glória e louvor do teu nome, assim nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Poder sentar. Eu convido os amados a abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus. Todos acharam? Vou pegar aqui. A partir do versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Partindo dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis uma mulher cananeia que viera daquelas regiões. Clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Queridos, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para nós: o que é silêncio para você? É apenas ausência de barulho, de zoada, de movimento? O silêncio pode mover algo? Na sua concepção, o silêncio pode mover alguma coisa? Qual a sua reação em uma situação que deveria ser de um diálogo, de repente apenas um monólogo, onde só uma pessoa fala? Você sabe que um monólogo pode se tornar um diálogo? Você sabia disso? Que um monólogo pode se tornar um diálogo interessante? O texto que nós lemos é algo extraordinário na vida de uma mulher que nós poderíamos classificá-la como alguém totalmente desesperançada. O texto vai narrar a história de uma mãe que tinha uma filha numa situação extremamente complexa. O texto vai usar a expressão horrivelmente endemoniada, dominada pelo inferno, dominada pelos espíritos malignos. É interessante nós observarmos que a situação não era fácil. Às vezes, isso pode acontecer comigo. Às vezes, isso pode acontecer ou estar acontecendo com você, passando por um momento extremamente difícil, complicado, semelhante desta mulher. Talvez
expectativa. Talvez você chegou aqui hoje assim, desesperançado, pensando em desistir. Não vale mais a pena servir ao Senhor, não vale mais a pena ser crente. Talvez você chegou aqui nessa situação, problema complicado, e você olha para todos os lados e não vê solução. A única coisa que você percebe é um silêncio, nenhuma palavra, nenhuma resposta. Ninguém fala, e você, cada dia que passa, entra em desespero. Eu gostaria de compartilhar nessa noite com os amados sobre o silêncio transformador de Jesus. Vamos falar bem alto? O silêncio transformador de Jesus. Em primeiro lugar, o silêncio transformador de Jesus gerou relacionamento. Se você observar do versículo 21 ao versículo 24, nós vamos perceber que esse silêncio de Jesus gera um relacionamento. A Bíblia vai dizer, meus amados, que aquela mulher vivia na solidão, na prova, na dor, numa situação complexa, no afã de ser socorrida, no afã de ser ouvida, no afã de ser ajudada. Mas quando ela chega ao lugar que poderia encontrar socorro, quando ela chega no lugar que poderia achar refrigério, quando ela chega no lugar que poderia haver uma resposta, ela tem um sonoro silêncio. E para piorar, a Bíblia vai dizer que os discípulos chegam para Jesus e falam: despede essa mulher, despede, está nos incomodando. Mas é interessante que nós observamos que apesar do silêncio de Jesus, esse silêncio gera um relacionamento, porque essa mulher, ela não desiste. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela continua. A minha pergunta é: o que você faria no lugar dessa mulher? Diante de uma situação semelhante, diante da sua dor, diante da sua adversidade, diante da complexidade da sua vida, qual a sua reação? Talvez você se desesperaria, talvez você não puxasse mais o diabo, talvez você iria murmurar, talvez ficasse mais desesperada ainda. Sobretudo quando é puxado o diabo e é apenas um diabo unilateral. Quando nós começamos a conversar com a pessoa que ela não nos dá muita atenção e fala: você é surdo? Sim ou não? Fala para o seu filho: você é surdo? Fala para a sua filha: você é surdo? Você fala para o seu marido: você é surdo? Você fala para a sua esposa: você é surdo? Porque você quer ser ouvido, você quer ser ouvida. E quem não quer ser ouvido? Mas a Bíblia vai dizer que Jesus não responde palavra. Mas interessante, perceba o texto. Se você observar o versículo 22 e diante, 23, a Bíblia vai dizer no versículo 23 que porém ele não respondeu palavra. Mas no versículo 24 as coisas começam a mudar. O monólogo agora passa a ser quase um diálogo. Quando Jesus fala o que é para ela no versículo 24: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela rompe com o silêncio. Agora ela começa a animar, porque não há mais silêncio. Ela rompe com o silêncio. Embora fosse a resposta que ela não desejaria ouvir, embora fosse uma resposta seca, mas ela agora começa a ouvir alguém falar. E não só ela. Deixa de ser um monólogo. Começa agora a desenvolver um diálogo, um relacionamento. Meus irmãos, meus queridos, estamos vivendo dias onde as pessoas, elas perderam totalmente o relacionamento com Jesus. As pessoas não conversam mais com Deus. As pessoas hoje conversam com Deus quando está no apeito, quando está passando por um momento de Senhor, tem misericórdia de mim, mas não há mais relacionamento. Nós estamos vivendo uma era de tudo muito rápido, né? Rápido. Você vai no celular, se demorar 30 segundos, essa internet não presta. Antigamente a gente escrevia uma carta, esperava 90 dias, 6 meses, 1 mês, e era de boa. Mas hoje não, hoje essa loucura. E as pessoas esqueceram de se relacionar com Deus. As pessoas têm se relacionado com a religião. Muitas pessoas são religiosas, mas eu estou dizendo que relacionamento com Deus, é disso que nós estamos falando. Uma geração que perderam de vista relacionamento com Deus, ou seja, perderam o relacionamento dentro de casa. A pessoa não se relaciona mais. A pessoa se comunica dentro de casa pelo WhatsApp. Tem pessoas que se comunicam dentro de casa pelo telefone, pelo celular. Não conversa mais, o filho no quarto, o pai no escritório, a mãe na cozinha, conversando, se relacionando através das redes sociais. Essa é a geração de filhos, essa é a geração de pais, essa é a geração de família que nós estamos vivendo. Mas essa mulher, ela faz diferente.
você, dentro das suas dificuldades, esse silêncio, e você tem desistido, tem dado uma de coitadolando, né? Hoje lá em casa a gente usa muita expressão quando as meninas começam a fazer, lá vem a rainha na coitadolândia, elas falam isso comigo, lá vem o rei do coitadolândia, e começa, ou seja, muitas vezes isso acontece com você. Eu sou um bichinho, um coitadinho, uma coitadinha, porque ninguém olha para mim. Eu quero dizer para você que o silêncio de Jesus é um silêncio transformador. Amém? Transforma o silêncio em relacionamento. Em segundo lugar, o silêncio transformador de Jesus gerou uma adoração sincera e extravagante. Veja o texto, olha o que diz no versículo 25. A Bíblia vai dizer, quando Jesus fala: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela porém veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Em meio ao silêncio do Senhor, o Senhor transforma aquela mulher, ela persiste, e o Senhor arranca, mesmo diante do silêncio, uma adoração sincera e extravagante. Ela adora ao Senhor. Meus amados, levanta a mão para o céu e diz: aleluia, glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eita, agora com licença, Deus é maravilhoso. Quando tudo está muito bem, qualquer um pode fazer. Mas esta mulher adora a Deus. Quando as circunstâncias diziam não, quando as circunstâncias eram desfavoráveis, ela adora a Deus. Ela se prostra diante do Senhor, ela adora ao Senhor de forma sincera e transparente. Talvez você está aqui hoje e já sabe: pastor, mas eu tenho Deus no meu coração, eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus, mas eu adoro a Deus do meu jeito, sabe? É assim. Eu quero dizer para você o seguinte: você adora a Deus independentemente da circunstância, ou você só lembra de Deus quando as coisas estão ruins, ou quando Ele manda um milagre, uma bênção, aí você diz: Deus é bom. Deus é bom. O salmista, no Salmo 138, ele adora ao Senhor, mesmo diante de momentos de adversidades, quando ele vai dizer: render-te graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo, louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia que eu clamei, tu me acudiste, alentaste a força da minha alma. Render-te graças, ó Senhor, todos os reis da terra. Quando ouvirem as palavras da tua boca, cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a sua glória, a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. O que a mim me concede, o Senhor levará a bom termo. Tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampara as obras das tuas mãos. Mesmo nos momentos de adversidade, mesmo nos momentos de complexidade, esta mulher adora ao Senhor, assim como o salmista adorou ao Senhor. Você tem adorado a quem? Você tem adorado a Deus? Estamos vivendo dias assim, parece uma loucura. Um povo que, infelizmente, não está nem aí para Deus. Eu estava vendo um amigo meu do ministério, pastor Ronaldo, ele é de Conquista, e ele é missionário na Nova Zelândia. Ele estava falando que 60% da população da Nova Zelândia abandonaram literalmente a fé em tudo, não é só em Deus, não, em qualquer tipo de fé. É um povo que virou totalmente agnóstico, ateu. Nós estamos caminhando isso para o Brasil também. Embora nós sejamos uma nação cristã, uma nação religiosa, as pessoas estão desprezando Deus, têm desprezado a palavra de Deus. Hoje são tantas coisas criadas para tentar abafar Deus. Hoje as pessoas não podem mais nem orar numa Câmara Legislativa, nem em todo lugar que pode. No Paraná foi proibido. Hoje nas escolas não pode mais ter crucifixo. Nas escolas hoje a maioria não pode mais ter culto, não pode orar. E as pessoas acham que isso é brincadeira. Isso aí, meus irmãos, está acontecendo na nossa frente, está acontecendo perto de nós, não é lá fora não, é aqui. As pessoas estão esquecendo de Deus, as pessoas não querem nada com Deus, as pessoas não adoram a Deus,
As pessoas estão adorando a si mesmo, o seu bem, a sua profissão, o dinheiro, a fama, a posição social. É isso, são diante dessas coisas que as pessoas têm se prostrado, mas não diante de Deus. Mas por que essa mulher rompeu com tudo isso? Por que ela consegue adorar a Deus, mesmo diante de um momento extremamente difícil? Ela rompe, sabe por quê? Porque ela foi para a essência, ela foi para a rocha, ela foi para Jesus, ela não foi para a religião. Ela não se importou com os discípulos, ela não se importou com o populacho, ela não se importou com os contrários, ela se importou que ela precisava se dobrar diante daquele que poderia mudar as suas vidas. Vemos dias do Evangelho hoje, pregado é o Evangelho light, verdade? Interessante que tudo aquilo que Jesus não manda a gente fazer, vai e faz. E tudo que Jesus mandou fazer, a gente vai e faz. Quer ver uma coisa? As pessoas vêm para a igreja para receber um milagre, a bênção. E o propósito pelo qual nós viemos à igreja é para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor. Bênção é consequência. Milagre é consequência, mas o primeiro objetivo de uma pessoa ir à igreja adorar ao Senhor, é celebrar ao Senhor, é cultuar a Deus. Porque Ele é santo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é glorioso. Milagre é consequência. Amém? Vai para a igreja, eu vou atrás da minha bênção. Esse é o evangelho de hoje. Ele veio para Jesus. Veio para Jesus e você vai comprar uma casa nova. Está tudo bem. Venha para Jesus, vai trocar de carro. Venha para Jesus, venha para Jesus. O evangelho light, irresponsável, sem cruz. O evangelho de Jesus é: se você não se arrepender dos seus pecados, não confessar os seus pecados, não entregar a sua vida a Jesus, você vai morar eternamente no inferno do diabo. Esse é o evangelho de Jesus, mas as pessoas não querem ouvir isso. Mas a Bíblia diz: só vai subir a céu e a inferno, e só vai para o céu quem de fato adora a Deus pelo que Ele é, Deus Santo, Salvador. Ele foi à cruz, morreu pelos teus pecados, pelos meus pecados. Sem Jesus nós estamos fadados ao fracasso. Sem Jesus não é salvação. Todos os religiosos queimarão no fogo do inferno. Só vai para o céu quem é nascido de novo. Esse evangelho que o povo não prega mais. Esse evangelho não agrada as pessoas. Esse evangelho não atrai pessoas. Mas essa mulher se prostra diante do Senhor. Em terceiro lugar, o silêncio transformador de Jesus gerou uma perseverança indestrutível. Veja o texto, no versículo 27. Não é bom, versículo 26, Jesus fala assim para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e jogar os cachorrinhos. Ao texto, ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ela persevera, ela não desiste. Meus amados, olha como diz: contudo, ou seja, apesar de, mesmo aparentemente sem resposta, sem solução, ela continuou e perseverou, não desistiu. Ela olhou para frente, ela não olha para trás. Tem pessoas que no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, desistem. Primeiro, não desiste. O alvo daquela mulher é Jesus. O silêncio de Jesus transformou a vida daquela mulher. Ela sabia que Jesus poderia mudar a sua história. Ela perseverou na direção certa. Ela já tinha batido em várias portas, em todas as portas, e aquela era a porta que ela entendia que poderia mudar a sua vida, a vida da sua filha. Nós vemos uma geração de pessoas jovens, até mesmo adultos, quer emprego, aí vai sair para colocar o currículo em algum lugar, coloca o currículo, passa um dia, já fica ansioso, 2 dias, misericórdia, aí recebeu o não vai mais, desiste. Mas não vai mais, não percebe. Ah, moça, eu vou ali no caso, eu vou me cadastrar na Bolsa Família. É trabalhar. Não sabe ouvir não. Não sabe lidar com as dificuldades, não sabe lidar com os obstáculos. E essa geração, nós pais
25 anos, 30 anos dentro de casa, comendo as coisas dos pais. Essa geração. A minha geração com 8 anos estava na roça trabalhando. Eu sou da geração que com 8 anos estava na roça com meu pai. Me veio muito dizer, mas essa geração não. Que é o melhor, mas não quer trabalhar. Essa geração que não sabe perseverar. Faz um vestibular, perdão, não faz mais. Bate no emprego, fechou a porta, não vai mais. Só vai vencer na vida. Só vai triunfar na vida quem perseverar em seguir Jesus. Quem entende que Jesus é o melhor e mais fascinante projeto de vida, só vai para o céu quem perseverar com Jesus. Só vai morar eternamente com Cristo quem entender que Ele é o melhor e mais fascinante projeto de vida. E que sem Ele nós estamos parados para casa. Perguntar a todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer ter vida eterna com Cristo. Mas nem todos se dobram diante de Cristo. Nem todos querem carregar a sua cruz. Nem todos querem submeter aos princípios da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer em 1 João: quem é de Deus, quem ama a Deus e quem serve a Deus, não vive na prática do pecado. Não vive amando as coisas desta vida. Tem que cortar o elo. A Bíblia vai dizer isso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, os que todos se fizeram novos. Então quem era safado não vai ser mais safado. Quem era adulto não vai ser mais adulto. Quem era prostituta não vai ser mais prostituta. Quem era mentiroso não vai ser mais mentiroso. Quem roubava não vai roubar mais. Quem era corrupto não vai ser mais corrupto. Porque quem está em Cristo é um novo homem, é uma nova mulher para a glória de Deus. Em quarto lugar, queridos, o silêncio transformador de Jesus gerou nesta mulher um conhecimento invejável. Veja o texto. O versículo 27. Ela disse: contudo replicou, porém os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. O que essa mulher falou para Jesus? Sim, o senhor tem razão. Olha o discernimento dessa mulher. Eu sei que eu não sou da linhagem de Israel. Eu sei que eu sou estranha. Não tenho a presunção de merecer a bênção. Não tenho essa presunção. Mas os teus filhos que têm de tudo, despreza. Eu quero apenas uma migalha. Embora eles sejam Deus, eles conheçam o Senhor, eles não têm dimensão do tamanho do Senhor, eles não conhecem o Senhor. E eu quero dizer para o Senhor que uma migalhazinha do que eles desprezam é suficiente para libertar e curar a minha filha. Essa mulher tem um discernimento indiscutível. Essa mulher tem um conhecimento extraordinário. Efésios 3:20 vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Essa mulher sabia que Deus era poderoso. Israel, o povo de Deus, não estava aproveitando a oportunidade da visitação do Senhor, mas aquela mulher, vendo o tamanho de Deus, a glória de Deus e o que Ele era capaz de fazer, ela diz: eu não pretendo roubar a bênção de ninguém, eu só quero uma migalhinha do que eles desprezam, é suficiente para mim. Olha o discernimento dessa mulher. Olha o conhecimento dessa mulher de Deus. Ela sabia quem era aquele que estava diante dela na sua frente. Ela sabia que ele era precioso, que Jesus poderia curá-la. Oh, meus amados, talvez o que está mais faltando nessa geração é o conhecimento de Deus. Nós temos todo acesso ao conhecimento, mas é a geração mais analfabeta de Bíblia, de oração, de conhecimento de Deus é esta. Tem a Bíblia que quiser, na linguagem que quiser, a internet para interpretar, mas é a geração mais analfabeta de Bíblia é esta. O preguiçoso quer conhecimento de Deus, quer debater sobre ciência, sobre ideologia, um monte de coisa, mas despreza o conhecimento de Deus. Como diz em Romanos, trocando a verdade pela mentira. E essa mulher tem conhecimento, ela sabe que o silêncio
do Senhor na sua vida gera a curiosidade de querer conhecê-lo mais e melhor. Despertou nessa mulher o desejo de invejá-lo. E ela percebe que tudo que ela precisava estava diante dela. Tudo que você precisa, que eu preciso, está diante de nós. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se nós o temos, nós não vamos precisar de mais nada. Porque tudo que for necessário à nossa vida, Ele há de acrescentar. Amém, queridos? Precisamos conhecer Jesus. Em quinto lugar, o silêncio transformador de Jesus gerou nessa mulher uma fé inabalável. Veja o versículo 28. Olha o que Jesus diz para ela. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como? E desde aquele momento a sua filha foi possível. Uma fé inabalável. Qual é o seu conceito de fé? As pessoas falam assim: eu tenho muita fé em Deus. Pensa que eu tenho fé em Deus. Um dia eu quase apanho. Foi assim. Conversando sobre essas questões de fé, aí eu pensei: mas eu tenho muita fé em Deus. Aí eu falei assim: ué, como é que tu tem fé em Deus e tu é escravo da cerveja? Como é que tu tem fé em Deus e tu é escravo do cigarro? Como é que tu tem fé em Deus e tu não serve a Deus? Aí o cara achou, ainda bem que era da família, não podia me bater não, vou correr. Você está entendendo? Fé! Que fé é essa? Qual é o conceito de fé? A fé é libertadora. A fé é renovadora, é restauradora, é vivificadora. A fé, ela é nova, ela nos tira da inércia e nos coloca em movimento em direção ao Senhor. Nos tira da desgraça e nos aproxima da graça, que é o Senhor. Amém? Qual é o teu conceito de fé? As mesmas pessoas que dizem que têm fé são escravas. Então não tem fé. Não tem. Veja a fé robusta dessa mulher. Diante de todos os obstáculos, ela está lá. Ela está lá, na presença do Senhor, seguindo, clamando: socorre-me, socorre-me, eu preciso do Senhor, o Senhor pode me ajudar. Fé. Não é qualquer um que fala. O próprio Jesus fala: ó mulher, grande é. Foi Jesus. Ó mulher, grande é a tua fé. Veja, talvez no lugar dela você murmurava, reclamava, saía praguejando. Como anda a sua fé? A Bíblia vai dizer, no Salmo 125, versículo 1: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas vivem para sempre. Ora, a fé é certeira das suas esperas, que são de fatos que não se vê. Os que estão aos Hebreus, ele vai dizer: olha, nós não somos os que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da vida, da alma. 11:6 de Hebreus vai dizer: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. A pergunta é: como anda a sua fé? Como anda a nossa fé? Lucas vai dizer, 18:8: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé sobre a terra? Uma fé que não é suficiente para seguir a Jesus é qualquer coisa, menos fé. E por último, o silêncio transformador de Jesus gerou uma atmosfera de milagres. Olha o que diz o texto no final: seja feito como tu queres. Aí a Bíblia vai dizer: e daquele momento em diante, a filha daquela mulher foi liberta, curada para a glória de Deus. Perceba, o silêncio transformador de Jesus gera uma atmosfera de milagres. Meus amados, é preciso compreender que Jesus tem o seu jeito de agir. Não vai ser como você quer, não vai ser como eu quero, é o jeito dele. Mas perceba que o silêncio de Jesus gera nesta
processo não foi assim. Há coisas na minha e na sua vida que é um processo. A gente muitas vezes está disposto a passar pelo processo. Muitos não querem passar pelo processo. Ela passou pelo processo da rejeição, da humilhação. Ela passou. Ela venceu todas essas etapas. Você quer vencer as etapas para chegar no milagre, na bênção de Deus, na tua vida? Passe pelo processo. Comece a conhecer que não há outro caminho senão Jesus. Comece a conhecer que não há saída senão Jesus. Nós precisamos entender que o silêncio de Jesus não. Mas é um dos meios pelos quais Ele vai trabalhar na nossa vida, no seu casamento, na sua empresa, na sua vida, na vida dos nossos filhos. Às vezes Ele está no vento forte, mas às vezes não. Às vezes está no silêncio. E a gente percebe. A gente acha que Deus está na tempestade. Ele pode estar na tempestade, mas pode não estar. Mas Ele está no silêncio. Aparentemente, a gente não percebe absolutamente nada. Nada. Às vezes Ele trabalha no silêncio da noite, na brisa tranquila. Mas o fato é, independentemente da situação, da circunstância, Deus está trabalhando em nós, através de nós. Só é preciso que nós nos coloquemos na sua total dependência. E a Bíblia vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais Ele fará. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Obedecer a Deus. E eu concluo citando o escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, quando ele vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deus não mudou, Deus é imutável, Ele continua sendo poderoso para salvar, para curar, para libertar. E Ele te trouxe a esse lugar hoje para ouvir esta palavra. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pedir a Ele que tenha misericórdia de nós. Talvez você chegou aqui hoje chateado, triste, desesperançoso. Talvez você chegou aqui hoje, quem sabe, se achando o máximo, e você viu com essas coisas todas não somos mesmo, que precisamos da misericórdia e da graça de Deus. A Bíblia vai dizer que aquele que negar a Jesus aqui nessa terra, diante do Pai será negado também. Não os conheço. E Deus está te dando e nos dando a oportunidade de reconhecer o Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. É preciso. A Bíblia vai dizer em Romanos 10, 9 e 10: se com tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, com o coração se crê para a justiça. É preciso confessar Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que realmente deseja que Deus trabalhe na sua vida e mude a sua história. Entrega o teu caminho para o Senhor e o resto é dele. Alguém nessa noite que quer fazer uma aliança com Jesus? Estou falando de religião, é Jesus. Aquele que vai entrar na tua vida e mudar a tua vida. Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta suas mãos, eu quero orar por você. Se você está perguntando, não tem problema, após o culto, nos procure. Pastor, ore por mim. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. E esta palavra desafiou você em alguma área da sua vida, eu não sei qual área da sua vida. Você não precisa falar. Mas se essa palavra desafiou alguma área da sua vida, eu quero orar por você. Você pode ir mesmo no seu lugar, ficar de pé e nós vamos estar orando. Eu não sei, mas Deus sabe. E Deus é misericordioso e gracioso, apesar de nós. Deus amado, muito obrigado.
Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite de cultuar ao Senhor. Que privilégio cultuar ao Senhor. Obrigado, Senhor. E nós te pedimos misericórdia e graça para as nossas vidas. E que, ó Deus amado, o Senhor receba a adoração, tudo que fizemos aqui, ó, como aroma suave das tuas narinas. E a nós outros que aqui estamos, que o Espírito Santo do Senhor aplique esta palavra nos nossos corações e produza frutos dignos de arrependimento em nome de Jesus. Muda a nossa história, muda as nossas vidas. E que a cada dia o Senhor possa nos lapidar. E que nós possamos, a exemplo dessa mulher, não desistir e continuar olhando para frente, para o Senhor. E que nada, absolutamente nada, venha tirar de nós, ó Deus, roubar de nós o privilégio de continuar focado no alvo principal, que é o Senhor, em nome de Jesus. Amém. O pastor da igreja, parabenizar a nossa congregação. Deus abençoe, está aqui parte do conselho, quase todos os presbíteros, não é? Os desafios aqui continuam. Estava até compartilhando com o pastor Luciano. Quando nós chegamos aqui, o culto era uma vendinha do lado, ali do lado. É para lá mesmo, né? Aquilo me incomodava, sabe? Incomodava, era um negócio bem complicado. E eu não sei se eu observei, então eu falei, rapaz, aqui. Aí você não sabia que a gente tem um terreno aqui. Eu falei, não, é mentira, não é verdade, nós temos um terreno. Aí ela falou, vou levar o seu lá, me trouxe, aqui era tudo que abriu. Lembra, Celita? Aí eu falei, Celita, nós vamos construir a congregação. Ela falou, o que, pastor? Nós vamos construir a congregação. Na época, o obreiro aqui era Marinal, só me engano. Levei a proposta para o conselho, não sei que na época era do conselho dele, era, presbítero Gilberto era, Davi era do conselho na época já de Gilberto. E nós não tínhamos condição, a igreja também não. E começamos. E Deus abençoou essa congregação aqui, os recursos começaram a aparecer da congregação. Eu sei que construímos o templo. Michel veio para cá, e a gente conversando, está meio feliz, tá, Michel? Tá, pastor, o negócio, bora, e foi, e está aqui. Melhorando cada dia mais para a glória do Senhor. Que Deus continue abençoando essa igreja. Continue sonhando. Continue. Que Deus é Deus. E a obra dele, ele vai abrir todas as portas necessárias para que continuemos firmes na rocha do Senhor. Que Deus os abençoe. Gratidão pela dedicada irmã desta congregação, pelo presbítero Michel e sua família que tem aqui estado se dedicado ao conselho por abraçar esta causa. Que Deus continue dando graça. E amanhã tem mais, né? Amanhã tem o presbítero Micael pregando a palavra de Deus aqui no segundo dia de festa. Nós agradecemos a todos que se fazem presente, está nos visitando. Eu vou passar a palavra para o pastor da congregação que ele chama. Eu vou? Aqui. Não, precisa aqui, fica à vontade. Você está ajudando a minha mãe. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me lembrar a bondade de Deus.
verdade, essa congregação já está aqui há mais tempo. Mas 10 anos é da inauguração desse templo. E é interessante porque alguns semeiam, outros colhem. Quando eu cheguei aqui, a gente só passou uns 2 meses ali nesse lugar onde o pastor falou. E logo depois a gente inaugurou esse templo. Não foi construído no meu tempo. Foi construído no tempo que Marinaldo esteve aqui. E quem está usufruindo dele sou eu. Mas a vida com Cristo é assim. Uns semeiam e outros colhem. Para mim também é motivo de grande alegria e um momento ímpar na minha vida, porque eu estava ali conduzindo, gerenciando um posto de um tio meu. De repente o pastor Bira chega lá e ele falou assim: eu preciso de você. Eu falei: se tiver ao meu alcance, ele falou: tem que estar. E naquele momento ele falou assim: eu preciso de você para ir para a congregação de Patos. Naquele momento eu me tremi todo, mas ao mesmo tempo o meu coração ardeu. E desde aquele momento eu não tive sequer um dia de dúvida de que eu estava sendo conduzido por Deus de estar aqui. E esse ano também completa 10 anos que eu estou aqui nessa congregação. Tem dias de crise, onde eu penso: será que já deu? Será que já está bom? Mas também tem dias de confirmação de Deus nas nossas vidas. Amém. E eu queria agradecer por cada irmão que faz, cada irmão dessa igreja. Que eu sei que quando elas ouviram falar de mim, um dia a irmã Celita me falou: vixe, é esse com essa carona fechada? E eu disse: irmã, até a minha esposa não me queria por causa dessa cara fechada. Até ela descobrir quem eu era. Eu sou gente boa. E os irmãos, a partir daquele momento, me acolheram. E eu sou muito grato a isso. Sou muito grato por vocês que estão nos visitando. Não vou citar nomes porque tem muita gente da igreja mãe, da igreja presbiteriana do Lapão. Tem familiares aqui, minha mãe, meus sogros, tios, primos, pessoas da comunidade. Quero agradecer pela vida de vocês. Dizer que a nossa igreja ora por vocês, pelo povoado de Cães, pelo povoado de Patos, Pedras, Brejeiros. Nós estamos intercedendo por vocês. Talvez vocês não vivam bons momentos na sua família ou no meio da sua comunidade, mas eu quero dizer que aqui tem um povo que está intercedendo pela vida de vocês. Em algumas mulheres que levantam todo dia cedo, quase todos os dias cedo, para estar aqui na igreja, para orar pela vida de vocês. Não apenas pela vida da igreja, mas pela comunidade. Entenda que assim como nós que estamos aqui, um dia precisávamos de Jesus. Quero dizer que você também precisa de Jesus. Não apenas como um Salvador, como o pastor Bira falou, mas como Senhor das suas vidas. Irmãos, não teve um sequer que teve um encontro com Cristo, que não teve a sua vida dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo, que não teve as suas vidas transformadas, que não se tornaram uma nova criatura. E eu quero dizer que todos nós precisamos do Senhor. Essa comunidade precisa do Senhor. E nós estamos orando por ela. E eu quero aproveitar a igreja amanhã aqui presente. Continue orando, intercedendo por essa congregação no momento das suas orações. Porque nós precisamos, porque o trabalho aqui, apesar de ter uma boa aceitação, não é fácil. O evangelho nos últimos dias tem sido muito difícil, porque não tem tido muita aceitação. Muita gente tem buscado a Deus como se fosse um remédio para as suas vidas, quando na verdade Deus não quer ser remédio para a sua vida. Deus quer ser Senhor da tua vida. Amém? Mas eu quero agradecer pela presença de vocês, dizer que amanhã tem mais. Amanhã muitos estarão nas suas igrejas, mas você que é da comunidade, eu queria reforçar o convite para que você estivesse aqui de novo conosco. Amém? Aproveitar o momento para
falar do aniversário da Igreja Presbiteriana de Lapão. Nós estaremos completando lá em Lapão 101 anos. 101 anos de Igreja Presbiteriana em Lapão. Dias 10, 11 e 12 de abril. Você também é nosso convidado. Tá certo? Queria agradecer ao Ministério do Louvor, os presbíteros que estão aqui, os pastores que sempre nos apoiou também. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Nós temos lanche ali, né? Você vai estar se alimentando e vai estar também abençoando a congregação. Tá bom? Deus abençoe. Pastor Biro vai dar a bênção. Vamos ficar de pé, queridos. Encerrar a bênção apostólica. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Divino Espírito repouse sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus, para na face da terra de sempre. Amém. Deus abençoe.